Só isso. Copiem na agenda de vocês. Copiaram? Eu copiei. Pessoal, então agora nós vamos lá para a página 47. Ontem eu pedi para vocês fazerem aquela questão número 1, certo? Cite 2 exemplos de recursos renováveis e não renováveis. Então, deixa eu colocar aqui. Correção da questão 1. É página 47? Isso, página 47. Tia, Oi. a Bianca falou que não tá conseguindo entrar. Ué. Ele tá habilitado. Tá tudo habilitado, normal. Fala aí pra ela. E tentando, não sei o que é, não. Bom, vamos lá. Cite 2 exemplos de recursos renováveis e não renováveis. Eu quero que dê um exemplo de recurso renovável. Vou colocar aqui, renováveis. Eu quero que Cecília, me fala um recurso renovável. Página que é, professora? 47. Era para fazer a questão ontem, lembra no caderno? Vamos lá, enquanto a Cecília não acha, me Posso leia. falar, professora? Pode, quem pediu para falar? Ana Clara. Pode eu. falar, Ana, Eu já sei. Rio, O quê? água, Água. Água é renovável. Cecília, fala outro. Floresta. Floresta. Bom dia, quem falou bom dia? Trevisanotto? Sim, fui eu. Bom dia. Alguém tem mais algum outro exemplo diferente desse? Não? E não renováveis? Alguém? Eu coloquei alumínio. Alumínio. Uhum. Alguém tem Plástico. Plástico não é mineral. Plástico ele é industrializado. Mineral é o que vem da rocha. A gente não tira o plástico da rocha. Tá bom? Posso falar o outro? Pode. Petróleo. Petróleo. Quem mais tem outro exemplo a dar? Um que a gente falou até no capítulo anterior. Cobre. Pode ser, mas do capítulo anterior, o que a gente falou? Hã? Acho que alguém falou aí. Carvão mineral. Carvão mineral, mas eu tô falando do capítulo anterior. Ó, carvão anterior eu escrevi. Pedra? Solo, né, gente? Gente, a gente não fala pedra, é rocha. Quem falou essa? Tá dando, já coloquei. Quem falou pedra? Quem falou? Otávio? Eu acho que foi outro. Foi. Otávio, deixa eu te falar. Foi você que falou plástico também? Foi. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando de exemplos de recursos minerais. De recursos minerais, não, de recursos naturais.
Plástico não é natural, é feito pelo homem, tá? Primeiro ponto. Pedra, a gente não fala pedra, a gente fala rocha, tá? E o que acontece? A rocha, ela que vai ter esse recurso lá dentro, são os minerais que compõem ela, ok? Uhum. Ok, tudo bem? Completaram aí? Sim. Então, posso descompartilhar? Saúde. Sai, corona. Pronto? Eu vou pedir para Cecília, para o Pedro, para Gabriele, Maria Eduarda, Otávio, Gabriel, Rafael, Ana Clara, Caetano, Mariane, Vinícius Trevisanuto, Bianca, Maria Eduarda, para ligarem as câmeras. Estou aguardando. Tia, Hum. eu tô aqui assistindo aula por causa que eu não gosto de ligar a câmera. Eu tô assistindo a aula. Se eu abrir sessão para você, Maria, eu vou ter que abrir para todo mundo. Rafa, Pedro, Otávio, Gabriel, Caetano. Professora, não tenho câmera. Vamos lá, página 47. Nós falamos então sobre o que é recurso renovável e recurso não renovável. A gente viu que mesmo esses recursos renováveis, que eles se renovam, a gente tem que ter um controle no consumo, porque a velocidade que a gente consome é muito maior do que a velocidade que ele se repõe na natureza, certo? Então não é porque a água ela é renovável que a gente vai consumir adoidado, tá certo? Porque se a gente consumir mais rápido do que ela surge, a gente vai acabar tendo problemas com isso, certo? Então vamos falar agora das principais jazidas minerais brasileiras. Página 47. Cerca de 36% da estrutura geológica brasileira, denominada escudos cristalinos, é bastante antiga, uma vez que foi formada durante a era pré-cambriana. Então, se você for ver, as nossas rochas, elas também são muito antigas. Grifem isso para mim aí, ó. A estrutura geológica brasileira, denominada 47, denominada escudos cristalinos, é bastante antiga. Então, a maior formação de rochas nossas é de escudo cristalino. Essa estrutura abriga grandes reservas de minerais metálicos. Pensa comigo, escudo cristalino. A palavra cristalino vem de qual palavra? Cristal. Cristais. Cristais são como aqueles pontinhos de minerais, certo? Dentro da rocha. E aquilo lá faz com que seja possível uma grande exploração, tá bom? E por isso que a gente tem grande reserva de mineral, justamente pelo nosso relevo ser de escudo cristalino. Essa estrutura abriga grandes reservas de minerais metálicos, vamos grifar, tais como minério de ferro, ouro, manganês, bauxita, cassiterita, entre outros. As principais jazidas minerais estão localizadas nas regiões do quadrilátero ferrífero, Serra do Carajás, Maciço de Urucum, Serra do Navio e Oriximiná. Vira para a página seguinte, a gente vai ter um mapa do Brasil e mostrando essas principais jazidas. O que é importante saber? É importante saber o nome de cada uma? Sim, é importante. E o que mais que é importante a gente saber? Onde elas se localizam e o que se explora em cada uma dessas regiões, dessas jazidas, ok? Então, a primeira que a gente vai ver aí, ó, é a Serra do Navio, no Amapá. Então, grife o nome dela aí nessa página aqui, ó. Serra do Navio, Amapá. O projeto Serra do Navio, implantado em 1950 no Amapá, perdurou por quase 50 anos. A área abrangia a principal mina de manganês. Então, grifa aí, ó. O que era retirado na Serra do Navio? Manganês. Com uma produção de mais 30 milhões de toneladas.
A cidade onde está localizada a mina foi planejada considerando os padrões estadunidenses como nos subúrbios. A partir de 2003, com a suspensão da exploração do manganês, diversos mineradores abandonaram suas casas e permaneceram apenas as mineradoras de menor porte. A exaustão, o que é exaustão? Cansaço. Tipo cansaço. Quando fala, então, cansaço de uma jazida, é porque esgotou ela, certo? Já pegou tanto que ela já se tornou, já ficou exausta, já chegou no ponto de exaustão. Então, a exaustão dela foi compensada com a definição de novas reservas minerais no sul do Pará, em especial a jazida de Igarapé do Azul. Em 2013, foram apresentados novos projetos de extração e comércio de minerais, voltados para o aproveitamento de rejeitos de manganês, e 3,9 milhões de toneladas de minério estocados por uma empresa. Então, Serra do Navio, qual que é o principal mineral? Manganês. Manganês, isso mesmo. Serra do Oriximiná, no Pará. Grifem aí. A extração de bauxita, olha então o que é extraído aí. Bauxita, grifem para mim, por favor. O que você está tirando foto, Cecília? Não é de mim não, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu arrumar então. A extração de bauxita. Se for compartilhar, me marca, beleza, Cecília? A extração de bauxita na Serra do Oriximiná, junto ao Vale do Rio Trombetas, no nordeste do Pará, está inserida nesse projeto Trombetas. A bauxita de lá abastece o complexo industrial Alunorte ao Brás, sendo depois exportada para o mercado japonês. A capacidade inicial de extração era de 3,3 milhões de toneladas. Após a evolução das técnicas e tecnologias de exploração, a mina passou a produzir 18,1 milhões de toneladas por ano. Olha isso, 3,3 milhões passou para 18,1. Além disso, na área são exploradas cerca de 5 jazidas minerais e ainda existem aproximadamente 14 locais não explorados. Então, Serra do Navio, manganês, Serra do Oriximiná, bauxita. Serra dos Carajás. Lançado em 79, o projeto foi desenvolvido nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão e tinha como objetivo produzir minérios em escala industrial para o mercado internacional. A Serra do Carajás tem até filme sobre a exploração dela, porque foi uma exploração muito sofrida. Algumas pessoas morreram, porque era muito assim, é muito grande e muito difícil. Então ela ficou bem famosa, essa Serra do Carajás. Esse projeto faz parte da iniciativa de desenvolvimento do governo federal, visando integrar a Amazônia ao restante do país. Lá contém a maior reserva mundial de minério de ferro. Então, olha só por que ela é tão importante. Porque ela é a maior, grifem isso, ó, maior reserva mundial de minério de ferro. A maior reserva de ferro do mundo é lá. Além ainda de ter manganês, cobre, ouro e outros minérios raros, explorados pelo Vale do Rio Doce, que era a mesma dona da antiga Vale aí, fertilizantes, que estava em patrocínio antes da Mosaic comprar, certo? Miguel, dá um tchau para mim. Miguel? Oi. Tudo bem, Miguel? Dá um tchauzinho para mim. Vamos lá. Quadrilátero ferrífero. Grifem aí, quadrilátero ferrífero. Esse é pertinho da gente, Minas Gerais. Ali pertinho de BH. E a gente sempre ouve grandes, infelizmente, ruins, más notícias de lá, né? É a região lá de Mariana, de Brumadinho, tá certo? Ouro Preto, Mariana. E olha aí, corresponde à principal região de exploração do minério de ferro do país. Então, hoje, lá é onde se tira a maior quantidade de ferro. Porém, são também identificadas na região jazidas de manganês, de novo, cobre, níquel, bauxita e cassiterita. Grifem todos, ok? A produção dessa área é escoada por meio de 2 corredores. A estrada de ferro Vitória Minas, que liga a região do quadrilátero aos portos de Vitória e de Tubarão, no Espírito Santo, e também a estrada de ferro central do Brasil, que liga o quadrilátero ao porto de Sepitiba, no Rio de Janeiro. A produção mineral do quadrilátero atende os mercados interno e externo. Ok?
E por último, a gente tem aí o maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul, localizado na cidade de Corumbá. É uma área que produz minério de ferro e manganês. A partir disso, moçada, o que vocês acham que a gente mais produz? Minério de ferro? De ferro e que mais? Tem um outro também que a gente produz bastante. Manganês? Isso mesmo, o manganês. Ok? Vamos virar a página aí. Então, essas são as principais jazidas. E aí, eu queria ler com vocês a página 50, mudanças de atitudes. Isso aqui vocês já devem ter ouvido falar do grupo de R's, os 4 R's. É repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Incorpora ao seu dia a dia esses 4 verbos. Eles vão te ajudar a ter um comportamento ecologicamente correto. É da natureza que tiramos todos os recursos para viver bem. Comer, morar, locomover, trabalhar, divertir. Quando essas fontes entram em estado de alerta, somos nós que estamos correndo risco. A maneira de mudar esse cenário? Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. São os famosos 4 R's, que nos estimulam a ter uma postura mais consciente e ajudam a rever a relação que o ser humano tem com o consumo, o meio ambiente e os próprios atos do dia a dia. Esses 4 R's, na verdade, gente, é para a gente repensar nossas atitudes. A gente estava até conversando, nós comentamos ontem, o tanto, por exemplo, que a gente troca de celular. Às vezes nosso celular nem estragou, mas porque ele está mais atrasadinho, lançou um moderninho, a gente deixa ele de lado e já pega um novo, não é isso? Isso nós estamos, quando a gente faz isso, a gente está produzindo grande quantidade de lixo. Isso vai acabar no lixo. Ah, mas eu doei para fulano, eu emprestei, mas querendo ou não, é um lixo a mais. Outra coisa, a gente vai no sacolão, meu pai briga muito comigo isso, mas eu falo para ele e ele também já está mudando o comportamento. A gente vai em sacolão, você chega no sacolão, tem aquele saquinho plástico transparente. Não é? Aí você vai pegar banana, por exemplo, você pega uma penca de banana e coloca naquele saquinho. Você vai pegar laranja, você vai colocar as laranjas dentro do outro saquinho. Aí você pega maçã e coloca uma maçã dentro daquele saquinho. Coloca lá no carrinho, leva para passar lá para pagar. Aí de repente eles vão, pesam aquilo tudo lá, vai lá e coloca dentro de um outro saquinho com alcinha para você levar para casa. Não é isso? É tanta sacola? É muita sacola. E o que acontece? Isso é lixo, certo? Na maioria das vezes, a sacolinha de alcinha a gente até usa para colocar na lixeira e tudo mais. Mas aquele outro saco plástico, geralmente, o que envolve as frutas, geralmente a gente joga fora. Tô mentindo? Não. Não, né? Geralmente a gente joga fora. O que eu tenho costume de fazer, por exemplo, eu faço com meu pai? Eu vou colocando as frutas diretamente no carrinho. Meu pai perde a paciência, ele fala assim, as laranjas ficam tudo jogadas. Eu falei, fica, mas elas depois a gente vai juntar elas. Porque vai colocar no saquinho mesmo, não vai? Então, já tô eliminando uns 5, 6 saquinhos aí, certo? Só de já Ou fazer mais. isso. Ou mais. Ô, professora, Né? aqui Então, toda... só um minutinho, Otávio. Então, a gente já reduz aí um tantão de lixo, ok? Pode falar, Otávio. Quer dizer, aqui em casa, todo dia quando minha mãe ou meu pai faz compra, a gente sempre guarda a sacolinha para colocar na lixeira do banheiro ou da cozinha para jogar fora. Eu também guardo, só que, por exemplo... Tem um monte ali. Pois é, só que aí às vezes a gente guarda demais, Otávio. E outra coisa, eu tô falando da falta de necessidade da saquinho de envolver as frutas para depois ainda usar o outro saquinho. Não tem Entendeu? necessidade de tanta sacola. Não tem necessidade, tá certo? E não, e Nem pra tantas guardar coisas. em casa, não tem tanta necessidade assim. Exatamente. Não, e outra coisa, por exemplo, brinquedos que às vezes a gente compra, besterol, que a gente nem brinca e nem usa, depois vai virar lixo. Muitas coisas de papel e tudo mais. Ah, outra coisa é esse negócio de papel, caderno. Vocês pegam um caderno um ano, esse ano, por exemplo. Esse ano a gente quase não usou caderno, né, gente? Né? Aí o que acontece? Chegando que vem, não, eu quero comprar um caderno novo porque eu quero a capa nova do caderno, não sei o quê. E aquelas todas as outras folhas já eram. Esse caderno meu aqui, ó, que eu tô usando de planejamento para vocês, já faz uns 3 anos que eu tô usando ele. Por quê? Sobrou folha? Sobrou folha, ó, eu uso ele, certo? Justamente para não desperdiçar. Porque o que acontece?
Fica sobrando as folhas do caderno, a gente vai lá e faz o quê? Compra um caderno novinho, vai começar o ano, eu quero um caderno novo, com a capa mais chique que tiver, com os adesivos mais legais. E adesivo? Gente, não sei vocês, mas eu guardava tantos meus adesivos para usar num momento especial. Eu também, eu guardava tudo pra usar no final do ano. Sabe o que Nossa, eu acontece? também. E nem usava. Aos nunca meus usava. 36 anos, eu descobri que nunca chegou esse momento especial. Eles estão tudo guardados. É hoje. E hoje eu tenho onde usar? Não tenho. E sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a usar. Quando eu comecei a fazer o diário da minha gravidez, o diário do Bento. Minha mãe também tem o diário do Bento. A gente vai colando para enfeitar, certo? E outra coisa, vou ensinar o Bento. Ganhou um adesivo? Cola onde você quiser, mas cola e gasta. Porque a gente gosta de adesivo, mas a gente vai juntando, acumulando e não serve para nada. Então vamos usar para ter. Mas essas coisas que você falou que a gente. Tenho. Você tem certeza? Tô de fone. Eu compro no caderno, mas é porque eu aqui no caderno folha, eu levo pra roça, porque lá a gente, às vezes, tem gente de escolinha, tem, daí a gente escreve no caderno. Mas é porque a gente precisa mesmo, mas quando não vai precisar, eu uso de novo. Fala, Vinícius, você ia falar? Lembrei. O professor, mas essas coisas que a gente não usa, tipo assim, a gente tem muita sacolinha, muitos cadernos aqui em casa, a gente não pode queimar tudo, não? Pode, mas você tá poluindo do mesmo jeito a fumaça. Você tá De qualquer emitindo jeito gases. polui. De qualquer jeito polui. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente não tem que parar de consumir, até porque não tem jeito, né, Vinícius? Mas a gente Consumir pode menos. diminuir. O que achar que não é necessário, a gente não precisa. E aí também usar os 4 R's. Olha aí. Repensar. O que significa repensar? Peraí, fala de novo que travou aqui. Repensar. O que significa a palavra repensar? Você pensar de novo. Pensar de novo. Então, por exemplo, quando você tá indo, tem feito muito isso, gente, porque mulher é complicado pra roupa, por exemplo, não é, moçada? Né, meninas? Deixa isso pra lá, né? Pensando. Deixa isso pra lá. O que acontece? Eu chego na loja, e aí quando tem filho, você não olha mais pra você, não, é pro filho. Eu chego na loja, ou agora eu olho na loja virtual e falo, nossa, que blusa linda pro Bento. Essa blusa de frio ia ficar linda no Bento. Aí eu penso, mas será que ele precisa? Então eu estou repensando. E aí eu falo, olha, quantas blusas de frio ele tem? Ele tem 3 blusas de frio. Bebê suja muito. Ele precisa de mais uma? Precisa, não, então eu vou comprar. Ele tem 5 blusas de frio. Bebê suja muito. Ele precisa de mais uma? Não, uma por dia? Não, tá tranquilo. Dá para lavar e dá para usar. Então eu não preciso. Repensei minha atitude. Certo? Certo? Nossa, Então, minha mãe todo mês compra umas 3 roupas pro Heitor. pois é. Cecília, a gente fica doida, a gente quer comprar um monte de coisa. Quantos anos tem seu irmão? 2. Pois é. E perde sim, né? Quando a minha Também mãe fez isso, teve que doar tudo, tia. Pois é, tem Quando a isso minha mãe também. compra pra minha irmã, Minha ela cunhada, comprou quando ela 5 tem que ir no centro, tem que vender ela pra não querer as coisas. Nossa, vai ficar linda a Manuela. Não, que lindo. Quero pra Manuela. Pois é, tem que tomar cuidado pra gente não ficar com isso. Mas ao mesmo tempo, assim, a roupa de menino perde rápido, né? Menino pequeno, pra vocês A terem minha ideia, mãe, faz tia, 3 anos. 3 anos, Meu gente. Deus do céu. 3 meses e meio que eu estou aqui. Né? Eu já tive que comprar um monte de roupa pro Bento e ele já perdeu mais de uma mala em 3 meses e meio. Né? Então, assim, realmente, mas a gente tem que se controlar e repensar. Reduzir. A minha mãe, aquilo que a tia, gente- até que ela não compra muito não, por causa que ela nunca, assim, ela compra pra minha irmã. Só que quando ela compra, porque ela não compra, tipo, sempre, sabe? Só que aí quando ela compra bastante, porque minha irmã perde bem rápido. Pois é, menino perde rápido. Aí, olha só, reduzir é o que a gente estava falando. Tem como a gente reduzir a questão da sacolinha? Eu uso a sacolinha para pôr no lixo. Eu uso, Daniele. Mas eu preciso de tanta sacolinha assim? Eu não posso reduzir? Mas deu Certo? um monte de sacolinha ali, deu um monte. Pois é, e aí a gente ainda chega no supermercado e ainda pega mais ainda, né, Otávio?
né? Então a gente tem que pensar Canudo nisso. também. Hã? Canudo. Canudo, Bianca, falou tudo. Eu tenho Gente, Não deixa mais. canudo é a coisa mais desnecessária do mundo. Lá no Minha estado de mãe, São ela Paulo não já tá deixa mais. proibido. Já tá proibido. eu tenho aquele canudo lá. De metal Mas tem aqueles- reutilizável? Uhum. A minha mãe, ela não deixa mais eu tomar nada com reutilizar. canudo. Pois é. É uma coisa, por de exemplo, milkshake. que a gente precisa do canudo para tomar é quando você vai tomar água de coco no coco, né? Então, uma vez eu fui pra praia lá em Caraguatatuba, no estado de São Paulo, e lá já é proibido o uso de canudinho. Sabe o que eles usam? Ah, vou até mandar ver se eu acho a foto aqui para vocês. Eu Eles tinha aqui em casa, a gente usam. comprou de ferro. Deixa eu acabar de falar, moçada. Eles A usam. gente tava. Posso acabar de falar? Lá em Caraguatatuba, eles estavam usando para tomar na água de coco macarrão bem grosso, que é aberto, eles estavam usando. Aí, no aniversário do Bento, de 1 aninho, o tema da festinha era a primeira viagem do Bento em torno do Sol. Por que é a primeira viagem dele em torno do Sol? Alguém sabe me falar? Porque é a primeira volta que o Sol deu, Porque quanto tempo? que a Terra deu 1 ano. A Terra leva o quê? 1 ano para dar a Pra volta dar em uma torno do volta. Sol, não é? Então era para comemorar a primeira volta dele em torno do Sol. Aí, como era sol, eu ofereci água de coco. Não sei se dá para ver. Já. E aí, o canudinho era o macarrão, tá vendo? Entendeu? Então, assim, é uma boa ideia, não é? Justamente para não usar o plástico, não jogar fora e aí a gente reduzir também. Reutilizar. Reutilizar é usar novamente, certo? Então, por exemplo, alguma coisa que a gente pode utilizar novamente. A sacolinha de plástico é uma, reutilizar, certo? A gente pode utilizar ela para inúmeras coisas, né? Outra coisa também, vamos ver, embalagem, por exemplo, aqui a gente está comendo muito, comprando aqueles queijos rincão, vem naquela embalagem. A gente pode utilizar aquela embalagem para quê? Para guardar alimento, para guardar giz de cera para o filho, para guardar pequenos brinquedos, para guardar massinha, certo? A gente pode utilizar novamente com outro objetivo. E por último, a gente pode reciclar. Reciclar é quando você transforma um objeto numa coisa diferente. É diferente do reutilizar. Reutilizar é quando eu pego, por exemplo, a latinha de extrato e uso para porta-lápis. Agora, reciclar é quando eu pego, por exemplo, uma garrafa PET e transformo num brinquedo. A garrafa PET era usada para uma coisa e ela foi transformada para ser usada de uma outra forma com outro objetivo. Certo? Ela foi transformada. Fala, tá? Eu lembro que tinha um brinquedo na minha escola, antes da importância, que na hora do recreio era 2 cordas, ficava assim, que puxava no meio de uma garrafa. Eu lembro direitinho, eu já fiz um brinquedo assim. Eu também já fiz um desses. Tinha um na escola minha. Ai, eu acho que eu vou fazer um desse pro Bento. A Onde gente a gente tinha tá esse. Na verdade, esse brinquedo ele surgiu porque quando a gente era a minha faixa etária, a minha geração, a gente tinha. Eu esqueci o nome desse brinquedo. Não é pogobol. Pogobol é aquele de pular. Eu esqueci o nome desse. Bate-volta, eu acho que a gente chamava. Mas ele era um Eu brinquedo tenho desse de pular. que você comprava. Você tem o pogobol? Esse era um que a gente comprava. E aí, a partir disso, as pessoas começaram a fazer ele com garrafa PET. Eu até vou fazer uma pro Bento. Boa ideia, Otávio. Vou fazer um aqui pra gente brincar. E aí, vamos ver se ele vai dar conta, né? Ele é muito pequenininho, mas o menino é esperto. Vocês acreditam que ele já sabe as vogais com 1 ano e meio? A gente até assusta. E aí, a gente... É uma forma, por exemplo, de reciclar. Ok? Vamos para a página 52? Deixa eu ver até que página que a gente tem aqui. 53. Nós temos 6 minutos, dá tranquilo. Os recursos energéticos fósseis. Pessoal, vocês já ouviram falar na palavra fóssil, não já? Fóssil de animal. Fóssil de animal. Dinossauro. Fóssil de dinossauro. O que mais? Que dinossauro existe?
Uai, Otávio, você tá achando que a Terra é plana agora? Tem Não. evidências científicas, Otávio. Nós vimos isso, Será? nós vimos isso na prova mensal, Otávio. Vamos lá, galerinha. Então, fóssil. Fóssil, vocês me falaram fóssil de dinossauro, fóssil de animais. Tem algum outro tipo de fóssil? Vocês já ouviram Tem falar? fóssil mineral, não tem? Fóssil Então, humano. tem fóssil humano, mas fóssil mineral é porque todo fóssil é mineral, tá, Vinícius? Ah, Mas tem fóssil de plantas também, certo? Então, o que acontece? Fóssil é como se fosse o resto de algum ser vivo que já morreu. Então, aquele, por exemplo, vamos dar um exemplo dos dinossauros. Os dinossauros foram extintos, eles morreram. Quando eles morreram, eles ficaram ali sobre o solo. E aí foi acontecendo um monte de coisa ali no meio. Foi vindo vulcão, foi vindo sedimentos de regiões mais altas e foi soterrando aquele fóssil. Ele foi ficando ali tanto tempo que ele foi pedrificando. Aqueles ossos foi pedrificando, assim como a planta, tá certo? E aí acaba que depois de muito tempo, por exemplo, agora, vão se escavando o solo e descobrindo esses fósseis, que seriam como se fossem restos de seres vivos. E acaba que esses restos de seres vivos, depois de muito tempo, de passar por muita pressão, por mudança de temperatura e tudo mais, eles vão se transformando que nem uma rocha sedimentar. Eles vão se transformando e formando novos produtos. Entre eles, nós vamos ver alguns aqui. Vocês conhecem algum produto que tem origem fóssil, que a gente usa no nosso dia a dia? Milena, tá no mudo. Você falou comigo, não? como assim? Por exemplo, o que um resto de ser humano, um resto de ser vivo, depois de muito tempo de ser modificado, pode produzir no solo? Vocês têm ideia disso? Não. Não? Então nós Mineral. vamos ver. Nós Minerais? vamos ler agora, tá bom? Minerais, mas vamos ver como são esses minerais. Os recursos energéticos fósseis são provenientes da transformação da matéria orgânica, grife isso aí para vocês escreverem o que é matéria orgânica. Matéria orgânica é resto de ser vivo, certo? Então, olha lá, Aí, professora, em qual página tá? 52. Ah, tá. Os recursos energéticos fósseis são provenientes da transformação da matéria orgânica, ou seja, dos restos de seres vivos, ao longo do tempo geológico em áreas de rochas sedimentares. Sedimentares é quando vai juntando sedimento um em cima do outro? Sim. Certo? Esses tipos de recursos possuem a propriedade de gerar energia quando submetidos ao processo de queima ou combustão, e em razão disso são utilizados como fontes de geração de energia. Como as reservas são finitas, o que é uma coisa finita? É que acaba. Que acaba, que tem fim. E seu tempo de formação dura milhões e milhões de anos, os combustíveis fósseis são considerados uma fonte não renovável. Grifa isso. Combustíveis fósseis são considerados uma fonte não renovável. Professora, o Oi. Matheus disse que ele tá no médico. Tá bom, eu sei. Eu vi a mensagem lá. Os recursos energéticos fósseis mais utilizados no mundo são... Olha aí, o que pode transformar esse resto de ser humano, gente, que mania de falar ser humano, esses restos de seres vivos, nesse trabalho todo de mudança de temperatura e pressão, olha o que pode transformar. Grifem aí na página 53. Petróleo, carvão e o gás natural. Então, o petróleo que faz a gasolina, que faz o plástico, ele é feito de restos de seres vivos de milhões de anos atrás. Certo? Quando a gente explora o petróleo, como vai demorar milhões e milhões de anos para formar um novo petróleo, a gente considera ele como um recurso não renovável. Então, ele pode acabar? Pode. Sim, tá? Assim como carvão mineral e como gás natural, ok? O fato de serem essenciais ao desenvolvimento das mais diversas atividades econômicas ao redor do mundo, além de estarem distribuídos desigualmente pelo globo, faz com que o controle das jazidas onde essas reservas estão disponíveis venha sendo, ao longo dos séculos, alvo de disputas, tensões e até mesmo de guerras. Observe as tabelas a seguir.
Então, olha lá. Ranking de reservas comprovadas de petróleo. Olha os países que mais têm petróleo no mundo. Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Brasil. E isso faz com o petróleo, a gente usa o petróleo para tudo quanto é coisa. A gente tem pouquinho. Não tem pouquinho não, a gente tem até bastante, Otávio. Gente, a reunião vai acabar, então nesse está falando os países que mais tem, e no de baixo, os maiores produtores de petróleo. Eu quero que vocês agora, nesses últimos minutos, façam a questão 4, a questão 5 e a questão 6. Façam ela agora até acabar a aula. Nós temos 6 minutos para fazer. Questão 4, 5 e 6. Página 52? Da página 52. 4, 5 e 6 da página 52. Ok? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. A reunião vai ser encerrada. Continuem trabalhando, ok? Tchau. Beijos. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau.